Chegamos ao capítulo 12 de The Mandalorian, intitulado O Cerco, onde a gente pôde elaborar algumas teorias e também pensar o que será que está por vir nos próximos episódios da segunda temporada de The Mandalorian. Vamos descobrir tudo isso depois da vinheta. Todos os Wings reportem! Sejam muito bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e, claro, a gente tem que analisar mais um episódio de The Mandalorian. Chegamos ao capítulo 12 com o nome de O Cerco. O que será que quer dizer esse nome? Bom, eu acho que eu posso falar um pouquinho sobre isso mais pro final do vídeo, então fique comigo até o final pra gente discutir várias teorias. E lembrando, essas análises estão ocorrendo sempre às sextas ou sábados, a depender do ritmo de edição e também da complexidade do episódio, mas a ideia é que toda semana a gente analise os episódios de The Mandalorian, tanto com essa análise aqui em vídeo, quanto com uma live aos domingos. Então, se você quiser saber mais sobre a temporada, é só se inscrever no canal e ative o sininho Jedi para receber as notificações da força e ficar acompanhando tudo de cada episódio de The Mandalorian aqui no Diário Rebelde. O capítulo 12 foi dirigido por Carl Weathers, o Greef Karga, que também fez Rocky Balboa como o grande Apollo Creed e teve nesse episódio a sua estreia na direção. E eu diria que foi uma estreia bem legal. Foi uma direção simples em que ele conduziu sim muito bem o episódio. Precisa acertar um ponteiro ou outro, mas eu não sou diretor para falar nada disso. Só que ele mandou muito bem, especialmente nas cenas de ação, conseguiu trazer uma emoção necessária e também conseguiu conduzir um episódio que foi um episódio de passagem para o próximo arco da temporada. Porque não sei se vocês repararam, mas aparentemente nesse episódio a gente já gastou todas as cenas dos trailers que a gente viu. Eu não me lembro de nenhuma cena que tenha passado nos materiais promocionais que não tenha aparecido ainda. Eu acho que já foi tudo. Ou seja, a gente não faz ideia do que esperar dos episódios 5, 6, 7 e 8 desta temporada, porque a gente não viu nada, a gente só pode teorizar mesmo. E é basicamente o que a gente vai fazer aqui no canal. A propósito, esse foi realmente um episódio diferente dos outros, porque apesar do Mando precisar fazer alguma coisa para resolver o problema lá que ele tinha, ele não precisou fazer isso sob condição nenhuma, né? Dessa vez, Greef Karga e Cara Dune simplesmente pediram, ó, já que você tá aqui, ajuda a gente no negócio. E aí ele não precisava dar nada em troca, e eles também não precisavam dar nada em troca, já tava tudo na amizade ali. Então esse recurso de roteiro ficou mais tranquilo dessa vez. Quando é amigo, dá pra se dar esse jeito, né? Primeiro de tudo, falar daquela cena fofa do Baby Yoda ajeitando os botões, que me lembrou um pouquinho o Baby Groot em Guardiões da Galáxia 2, na confusão dele, do controle remoto, de explodir ou não explodir, de apertar o botão vermelho, não apertar. É mais uma cena fofa de confusão de bichinhos fofos, que é um recurso muito utilizado em vários filmes. O Baby Groot é um exemplo disso, e agora o Baby Yoda tem a cena para chamar de sua, né? E também já dá para notar que o Mando tá fazendo pequenas concessões sobre comer de capacete, né? Porque antes ele, não aceito, não quero comer, tô de boa, não, é só pro garoto, só o garoto que vai tomar a sopa, não sei o que lá. Agora já tá levantando um pouquinho o capacete, mostrando o queixo, bebendo a sopa na cara da criança. Tô ligado na sua, hein, seu Mando? Acho que o papo lá com a Bo-Katan fez algum efeito em você mesmo. Aos poucos a gente vai ver o Mando fazendo parte dessa nova realidade, fazendo essas concessões a usar máscara em público, né, a usar o capacete e não mostrar o rosto. Eu acho que ele está realmente caminhando para, até o final da temporada, ou talvez um pouco depois disso, ou antes até, a gente vê Pedro Pascal sem capacete, de livre e espontânea vontade, sem precisar estar morrendo para isso. E como era esperado da temporada anterior, Cara Dune se tornou uma espécie de xerife de Nevarro, né, trazendo a lei e a ordem para aquele planeta, para livrá-lo da escória e da vilania, conseguindo fazer um bom trabalho. Os cidadãos de Nevarro já estão andando pela cidade, estão mais tranquilos. Ela acaba com a criminalidade, que por sinal foi lá na casa da Ferreira, aquela Ferreira que a gente conhece na primeira temporada, onde o Mando tem o seu Beskar forjado. Aqueles criminosos estavam lá de bobeira, não dá nem pra ver, inclusive o crânio do mitossauro, eles tiraram o crânio do mitossauro dali, a Ferreira já deve ter zarpado, e a cara chega na porrada, né? Já chega metendo porrada em todo mundo, resolvendo esse problema, mostrando que em casa de Ferreira realmente o espeto é de pau. Gostou da piada? Conversando com Pedro Barberino do Conselho Jedi Bahia, ele me mostrou um negócio que eu não tinha reparado. Olha ali, o IG-11 tem uma estátua em Nevarro em sua homenagem. Olha que legal. Pra você ver, Greef Karga valorizou o sacrifício do IG-11 e agora ele está em destaque ali
na capital de Nevarro. Muito legal. E perguntar um negócio pra vocês repararam que aquela escola que aparece é meio Disney Channel? Sei lá, eu achei uma escolinha bem aos moldes nossos, pra parecer um pouco diferenciada de Star Wars, sabe? Eu acho que eu fiquei um pouco descolado da realidade da série, né, da realidade de Star Wars, vendo uma escola muito parecida com uma escola que a gente teria aqui no nosso mundo real. Mas isso não prejudica em nada, por isso que eu achei meio Disney Channel a escola, né? As cadeirinhas, as crianças, o droid de protocolo ensinando. Por sinal, é uma parte onde a gente tem a menção a Coruscant como antigo centro da Velha República, agora substituído por Chandrila. Chandrila é o planeta lar de Mon Mothma, que tornou-se a nova chanceler durante os períodos de transição para a Nova República. E ela, né, como líder da rebelião, assumiu esse posto na transição. Chandrila é o seu planeta natal e, obviamente, tornou-se o lar da Nova República, até que ficou rotativo tudo isso, né? O Senado da Nova República e a sede do governo ficaram rotativos a partir de Chandrila, tanto que lá na trilogia sequel a gente vê que não era Chandrila, era Rosnian Prime, que, bom, acabou do jeito que acabou, né? E o Mythrol, claro que ia voltar sendo o alívio cômico da série. A gente descobriu que finalmente ele fez pro Mando ter que persegui-lo e congelá-lo em Carbonita, né? Ele deu um golpezinho em Greef Karga, ele era o contador do Greef Karga e resolveu fugir depois de fazer uma contagem criativa. Eu achei isso bem legal e também achei muito legal que ele teve sequelas da Carbonita, né? Você vê que o processo do Mando não é tão ajeitadinho quanto lá da Cidade das Nuvens, que já era rústico. Coitado do Mythrol, ficou cego de um olho. Já pensou se o Han Solo ficar cego de um olho? Não vai conseguir pilotar direito a Millennium Falcon mais. E aí eles vão fazer uma missão muito parecida com Sullust em Battlefront 2, onde o Lando Calrissian vai para uma fábrica junto com o Shriv, né, uma fábrica imperial, para roubar armas para a rebelião, né, para ali aquele período de transição, e eles veem que o melhor na verdade é explodir a fábrica inteira, destruir, e eles mudam lá os níveis de lava enquanto eles estão escapando para acabar com tudo. Foi muito parecido, foi um plot bem similar mesmo, e é a sugestão do Greef Karga, né? Vamos subir a lava aqui, alterar os reatores de energia para explodir essa base toda e resolver esse problema do Império de Nevarro de uma vez por todas. O que abre margem para muitas piadas, como por exemplo o Mythrol mencionando não ter um corrimão ali no reator, né? É uma coisa que a gente sempre percebeu de Star Wars, o Império e o design de toda a arquitetura imperial não é muito prático e não tem corrimão. Gente, não tem nem corrimão direito pra galera da Estrela da Morte se segurar quando o raio lá tá atirando. É sério, gente. É por isso que o Império perdeu. O Império não era nada prático. O Império não bota uma grade no reator e aí a Estrela da Morte, puff, com o tiro do Luke Skywalker ali no buraco reator do reator termal. E além de não ter grade, não tem corrimão nas coisas, não tem corrimão quando você vai andar nas rampas, não tem corrimão quando você vai andar ali perto da arma, não tem corrimão quando você anda no reator. Pelo amor de Deus, Império. Oh, aí ó, por isso que perdeu. A gente chega então numa sala com algumas criaturas em tonéis, né, em tanques, e a gente consegue sentir que tá vindo aí alguma revelação, né, alguma coisa que provoque uma teoria legal. Eu vou falar um pouco sobre isso mais pro final do vídeo, mas a gente tem um retorno daquele doutor que aparece na primeira temporada, que foi o responsável pela captura do Baby Yoda, e a gente descobre que o que ele estava fazendo com o Baby Yoda naquela cena, lá na primeira temporada, era uma transfusão de sangue, ele estava tirando o sangue do Baby Yoda. E o que ele estava fazendo com isso? Ele estava coletando midi-chlorians. Esse termo está de volta desde a trilogia prequel, coitado que a gente não ouvia falar direito de midi-chlorians, e agora a The Mandalorian trouxe isso. Eu sei que muita gente deve ter torcido o nariz, eu brinco sempre aqui no canal falando de midi-chlorians, mas é um termo canônico, é algo que faz parte de Star Wars, a conexão da força baseada em midi-chlorians, e eles trouxeram isso de volta. Estão fazendo transfusão de sangue de criaturas, de seres que possuem uma contagem midi-chloriana alta para outro receptáculo, né, para outras pessoas receberem. Sobre isso a gente fala um pouco depois, tá? Vamos pro próximo. Por sinal, lembra daquele veículo que eu falei lá na análise do trailer, que era o transportador de Stormtroopers, brinquedo da Kenner, etc? Não é não tem nada a ver. É outro veículo, é um Trexer Marauder.
Marauder, o nome, né? E eu dei uma pesquisada e não encontrei nenhuma referência a nada desse veículo do tipo, além de que Marauder era o nome de um cruzador leve imperial, muito parecido com o que aparece no final do episódio. Só que não é o mesmo porque esse cruzador Marauder, no caso, foi explodido por Sol Guerreira, então acho que não tem nada a ver não. Depois de uma perseguição muito divertida pelos canyons de Nevarro, com direito a TIE Fighters perseguindo os nossos heróis, a gente teve o Mando voltando rapidamente usando seu jetpack para poder resgatar o Baby Yoda depois que eles entenderam que Moff Gideon poderia estar por trás daquela base novamente, ele não tá morto, né? E depois de tudo isso, a gente tem o retorno triunfal do Mando com a Razor Crest consertada. A Razor Crest finalmente nos trinques tá tão boa, tá sendo pilotada tão bem, com o motor tão arrumadinho que a nave tá até fazendo drift, gente. Foi um suspense muito legal isso, porque eu fiquei crente abafando que o Baby Yoda seria sequestrado, que o Baby Yoda sumiria novamente, que eles perderiam a coitada da criança, mas deu um alívio no coração ver que o Mando conseguiu pegá-la a tempo, pegou a nave e ainda salvou o dia destruindo aquelas TIE Fighters. A gente tem um retorno de um dos pilotos que apareceu no capítulo 10 da série, questionando o Greef Karga sobre tudo o que aconteceu, falando da Razor Crest. O Greef Karga já dá uma, não tem nada a ver com isso, não teve Razor Crest nenhuma, esse sensor é doido e tal. E aí rola um papo muito legal dele com a Cara Dune, onde ele fala como ela serviu, né, na rebelião, tudo que ela construiu na rebelião, que ela é uma boa soldada. E pergunta a ela do passado, né, dela, né, de Alderaan, quem ela perdeu lá no planeta e tal. Eu achei que foi uma conexão bem legal, que por sinal dá pra ouvir novamente o tema da Resistência adaptado pelo Ludwig Göransson. O tema da Resistência que foi criado pelo John Williams para a trilogia sequel, retorna nessa cena, mais uma vez, dando aquele passo do que está acontecendo no rumo para a trilogia sequel, né? Em toda a formação da Resistência e principalmente da criação da Primeira Ordem. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Moff Gideon, como a gente viu, estava fazendo experiências com usuários da Força naquela base. Ele estava recolhendo sangue com midi-chlorians para ter uma conexão com a Força, para que doadores tenham uma conexão mais forte com a Força. Como a criança é muito pequena, o doutor lá só pôde recolher uma pequena parte de sangue sem matar a encomenda, né? O asset que eles chamam. Então precisariam de outro doador ou doadora de midi-chlorians para poder fazer essa transfusão. E quem a gente conhece que é cheia de midi-chlorians, uma conexão fortíssima com a Força e tá para aparecer nos próximos episódios? É isso aí, a Ahsoka Tano. A Ahsoka Tano vem aí e é bom que ela seja inserida de alguma forma no enredo da série, sem necessariamente, toma aqui o Baby Yoda, o Baby Yoda não vai pra mim porque eu não sou Jedi, não sei o que lá. Não, ela vai ter um propósito. É capaz do Moff Gideon ver que ela é uma doadora de midi-chlorians, muito poderosa, e querer usá-la de alguma forma no seu projeto sinistro, né? E aí sobre esse projeto sinistro é que eu quero falar com vocês agora. A gente termina o episódio com o oficial imperial falando com o técnico que colocou o rastreador na Razor Crest, que por sinal já estava meio que implícito isso quando ele deu aquela olhada no início do episódio, né, pro Mando e tal. E comentando que ele será recompensado na Nova Era. Essa Nova Era a gente pode entender que é realmente a formação da Primeira Ordem pós-Império. A Primeira Ordem é muito mais extremista que o Império, muito mais cruel e tem uma visão muito deturpada mesmo, né, do governo, da forma de conduzir a galáxia. Eles são muito mais cruéis mesmo do que o Império. E essa Nova Era se forma a partir da Primeira Ordem. Eu imagino que é o que ela está falando ali. E por sinal, aquele técnico, eu não sei, eu acho que é a mesma raça e tal, não quero cravar aqui que é a mesma pessoa, mas ele é a cara do Oti de Bestum, aquele caçador Sith que a gente conhece no episódio 9, A Ascensão Skywalker. Pode não ser a mesma pessoa? Pode, mas que eles dois se parecem bastante. E pra quem Moff Gideon tá querendo esse sangue todo de midi-chlorians pra ter essa conexão com a Força? É pra ele mesmo? É pra aquele exército que a gente viu no final do episódio, onde a gente tem aqueles soldados de preto aparecendo num corredor com Moff Gideon? O que será aquilo? Será uma tropa formada de usuários da Força que ele está criando para a dominação galáctica? Rafael Mafre, do Mega Power Brasil, me alertou de um ponto que eu não tinha reparado. Esses soldados aí, que podem ser soldados geneticamente modificados com os midi-chlorians, parecem muito os Dark Troopers do universo expandido. Caramba, são muito parecidos mesmo e, se forem, né, pode ser uma referência muito legal ao universo expandido que a gente pode ter agora em The Mandalorian. Por sinal, aquela cena me lembrou muito uma cena dos tanques de clone do Starkiller em The Force Unleashed 2.
Pode ser uma referência, pode não ter nada a ver, mas eu gostei assim de ter lembrado disso quando eu assisti, porque eu gosto muito de The Force Unleashed 2. Esses tonéis aí com essas criaturas, né, estão parecendo também tonéis com o Snoke. Aqueles tonéis onde ele estava armazenado lá no episódio 9, pois é. Pode ser o Snoke também, não sabemos. E dentre as pessoas que a gente pode chutar aqui que Moff Gideon tá querendo, né, o sangue lá de midi-chlorians, além dele mesmo, porque ele controla o Darksaber, então ele pode querer um controle da força para poder ser como os Jedi, para poder ser como seus grandes inimigos, né, e usar o Darksaber com mais eficácia e ser mais poderoso, mas também pode ser pro Palpatine, já que precisam, né, de sangue para ele em Exegol, para, né, energizar aquele corpo que não aguenta a presença do Palpatine direito, depois que os cultistas Sith fazem toda lá a transferência e alquimia Sith, não sei o que lá, bababá, aquela coisa toda. Não sei, pode ser que eles precisem do sangue pro Palpatine, mas eu, João, aqui, acho, e aí é um puro achismo aqui que eu tô falando pra vocês sabem que eu sou completamente sincero aqui no que eu sei e o que eu não sei, mas pode ser que o Moff Gideon esteja pegando esse sangue para aquela tropa pessoal dele que a gente viu no episódio, foi o que deu a entender. Talvez a gente descubra mais disso no próximo episódio, onde a gente pode supor que teremos Ahsoka Tano, e aí Moff Gideon precise da Ahsoka para conduzir as suas experiências, né? Descubra a Ahsoka e chegue a enfrentá-la e tal. Não sei se vai ser logo no próximo, talvez arrastem isso um pouco pro season finale, mas é um confronto que está se desenhando muito bem, principalmente depois desse episódio, e que eu acho que vai ter um caminho de tirar o fôlego nos próximos episódios de The Mandalorian segunda temporada. Pessoal, a análise de hoje foi um pouco mais rapidinha, mas eu agradeço por você ter assistido aqui até o final esse vídeo. Eu espero que você não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito o canal, ajuda muito o Diário Rebelde a espalhar por aí nas interwebs. Não se esqueça, se você chegou agora, de se inscrever no canal e, claro, ative o sininho Jedi para receber as notificações da Força e ficar informado sempre que tiver um vídeo novo. Eu espero por você no próximo vídeo do Diário Rebelde. Não se esqueça, a Força estará sempre com você, como deve ser.